Bom dia, pessoal. Boa tarde, aí, boa noite. Não sei em que horário vocês vão assistir. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, vamos continuar, né? Estamos já no slide 10. Olha que coisa boa. Faltam só mais 5, né? Chegando perto aí do final do ano. A gravação dos slides termina umas 3 aulas antes do término, né? Aí a gente vai poder gravar outras coisas também, das tarefinhas de tudo isso, né? Hoje, vamos ver, eu tô de novo com uma gargantinha meio ruim, de vez em quando eu vou colocar um xaropinho, um própolis, tomar uma água, mas vamos que vamos, né? A vida é isso. Não podemos parar aí por uma barreira, temos que acreditar que vai superar essas barreiras aí, né? Então, vejam, aula passada, a gente falou sobre o apego, né? E eu terminei mostrando várias formas de mensuração de comportamentos não verbais, né? Desde o sorriso, toque no corpo, toques que denotam uma amistosidade, um afeto, toques que demonstram uma agressão, né? Algum início de conflito, né? Então, hoje a gente vai continuar falando, né, mostrando até via comportamentos não verbais, sobre toques e comportamentos que denotam hierarquia no grupo, tá? Status, poder. E isso está muito relacionado com o apego e, consequentemente, com a autoestima, tá? Aí vocês podem falar, que isso tudo tem a ver com atividade física? Vejam, a gente trabalha, muito dos esportes trabalham com grupos, né? Então, quando eu falo coesão de grupo, que é o quanto o grupo está unido, quanto o grupo flui, trabalha bem, um motiva o outro, muitas vezes pode estar relacionado a esse detalhamento de qual é a contribuição de cada indivíduo no grupo, né? Seja um liderando, seja o outro acolhendo as pessoas que estão mais excluídas e esquecidas no grupo. E a gente sabe que tem técnicos que têm um estilo de liderança muito saudável e outros que às vezes geram muito medo, muita raiva até, né? Eventualmente resulta numa performance boa, mas a gente sabe que não é legal um processo que gere medo, né? Que gere performance através do medo, né? Então a gente também não quer que as pessoas ganhem o troféu, mas fiquem na terapia por 10 anos de tão lesadas que elas ficaram, né? Então a gente quer sempre que os atletas tenham todo um processo, né, global, né, interrelacionado, harmônico. Então, a gente vai falar de novo um pouquinho, né, do apego, da competição e cooperação. Eu vou falar mais no próximo bloco, que é para iniciar a questão de bullying, de agressões, né? Vou retocar de novo as coisas de comunicação não verbal e principalmente, né, vou falar também da vergonha, né? Vergonha, humilhação, que tem a ver com uma das primeiras percepções da criança socialmente, né, de que ela está inserida no grupo, né? E o principal de tudo isso que eu estou falando é para chegar na criança, né, no quanto ela, como deve ser o cuidado com a prática, com a criança, tá bom? Então, de cara, eu vou mostrar o resultado dessa pesquisa, né, que usa uma escala muito antiga, né, tem que ser usada com cuidado para não causar uma exclusão, um preconceito entre as crianças, mas é o chamado status sociométrico, né? Eu já falei até numa das reuniões de grupo, que é quando, do meet em grupo, né, do bate-papo em grupo, que é quando você pode usar perguntando para a criança de quem você gosta mais no seu grupo, de quem você gosta menos no seu grupo. Ou então, para disfarçar isso, quem gosta mais ou menos,
Com quem você faria uma excursão? Quem sentaria do seu lado no ônibus? Ou quem dormiria com você no hotel, na viagem que vocês vão fazer juntos, né? E quem não sentaria do seu lado no ônibus e você não quer que durma no mesmo quarto, né? E aí cada um vai ter um índice, né? Então, olha, são 5 grupos, né? Imaginem que o popular tem muitas criancinhas, né, no caso aqui de 5 anos, que falaram que gostam dele, dessa pessoa, do Joãozinho aqui, né? Por outro lado, pode ter algumas crianças que falam que não gostam do rejeitado, né? Que quer dizer, muitas crianças vão falar, eu não gosto, né, dele, eu não levaria para passeio, eu não dormiria no mesmo quarto. Esse é o rejeitado. O negligenciado quase não é lembrado. Ninguém lembra dele nem para falar que levaria, nem que não levaria. O controverso, ele tem meio a meio. Então, tem tanto crianças que gostam dele, quanto aquelas que não gostam. E o médio pode ter, assim, pouquinhas citações, não chega a ser um negligenciado que ninguém lembra, mas tem poucas citações de tudo um pouco, né? Então, quando a gente olha nesse índice, envolvimento na atividade, ó, popular e médio se envolvem muito nas brincadeiras, nas interações de grupo, né? Controverso é o seguinte, controverso e rejeitado, né? Então, são crianças que querem interagir, mas em geral provocam em algum momento algum conflito. Por isso que tem alguns que amam e alguns que odeiam, né? E o negligenciado é aquele que nem é lembrado, ele tem menos envolvimento em qualquer atividade. Às vezes fica parado ali no meio do pátio do recreio, olhando, às vezes só brincando com uma folhinha, brincando com a roupa dele, né? Ele não sabe direito como entrar no grupo, como tá interagindo, né? Então imaginem essas situações, tanto no grupo de vocês, né? Vocês podem estar imaginando, como nas equipes de esportes. Ah, quem que é o popular, quem que é o negligenciado, né? Então, um profissional de atividade física, mesmo psicólogo, tem que estar atento com esses três. Então, o negligenciado não é visto por ninguém, né? Pode estar depressivo, pode ter uma baixa autoestima, pode às vezes ser um aluno estrangeiro que não sabe falar a língua e, na verdade, assim que aprender a língua, vai virar um médium popular, né? Mas tem que ser olhado. O rejeitado é o que mais compra briga, né? Então, esse daqui precisa de intervenções de fato, né? Para estar aprendendo a se relacionar de uma maneira mais harmônica, né? Com menos conflitos. O controverso causa os conflitos de vez em quando e às vezes não. Ele pode vir a ser um futuro popular, se ele diminuir, souber lidar melhor com as emoções dele, né? Então, mas mesmo assim, ele também precisa de atenção. Ele pode tanto virar um popular, quanto pode virar um rejeitado. Quem gostava dele vai acabar deixando de gostar e ele vira um rejeitado 100%, né? Isso flui, tá, gente? Isso flui. Um médio pode vir a ser um popular pode deixar de ser popular e ir para médio, né? Ou começar a tritar com todo mundo e virar um controverso, tá? Isso tem a ver com modos de criação que a gente falou lá no slide anterior, na gravação anterior, né? Eu vou retomar aqui um pouquinho. Agora, se vocês observarem quem que muda muito no grupo, então veja, imagina a situação da creche realmente livre, né, com as crianças podendo andar livremente pelo parque, e aí elas estão lá num grupinho fazendo uma queimada, aí muda, vai para o outro grupo que está brincando de casinha, aí vai para outro grupo. Quem que muda mais? Olha que curioso. Os dois que são mais problemáticos, visivelmente,
controverso e o rejeitado, são os que mais ficam pipocando de grupinho em grupinho. Tem sentido, né? Porque a criancinha, que às vezes não sabe brincar, gera treta rapidinho, então ela sai fora e vai procurar outro grupo. Aí vai no outro grupo, começa brincando bem, aí daqui a pouco começa a tretar, aí sai do grupo e vai para outro, e assim vai no recreio, né? Olha como o popular é consistente, passa o recreio inteiro ali com seus 3, 4 amiguinhos e centrado, focado, brincando, nem olha o que o povo está fazendo ao redor, né? É bem interessante como só o não verbal já correlacionou com habilidades citadas por essa perguntinha simples, né, que é a sociometria. Já aqui, quem que estava mais em situação de liderança dentro dos grupos de brincadeira? Ó, o popular, muito em liderança, e o controverso, que é aquele que as pessoas amam e odeiam, né? Nem o médio quase nessa pesquisa não atuou como líder. Então a gente tem rápido e fácil esse olhar de cima de um grupo social, né? Será que um grupo com um monte de populares ia se dar bem? Olhando aqui, talvez não. Imagina um time de vôlei com 5 capitães, né? Capitães que fala, né? Então, assim, como é que ficava? 5, 6. Cada hora ia ter um querendo mandar, entre aspas, liderar a equipe, né? Então, nem sempre ter várias pessoas com boas habilidades sociais, nem sempre pode ser o grupo que tem mais coesão, tá? Isso depende muito de outros fatores também. Então é importante a gente ter cautela com esses rótulos, mas é uma das maneiras de estar entendendo grupos, né? E de estar entendendo o que é, qual que é o papel do status social, da hierarquia dentro de um grupo, né? Então as crianças, ó, rejeitadas e negligenciadas, elas podem ter o seu desenvolvimento muito afetado, né? Precisam mais de apoio, né? Precisam de afeto, precisam de exemplos. Às vezes, colocar a criança rejeitada e negligenciada, brincando junto com o popular. Então, rapidinho, ela vai aprender maneiras mais sociais, menos agressivas, né, dialógicas, de fala, de comunicação, né. Imagina uma matilha, eu estou aqui ao redor com 3 cachorrinhos, né, o grandão tá com medo da chuva aí que vai vir e tá escondido lá num vão debaixo de uma escada. Agora tá a filha da minha, a filha, a cachorra da minha filha, olha só que dúbia a minha fala. Tá aqui, olha, ela até apareceu aqui a Lola. No final eu tento filmar eles. E ela é muito agitada, mas toda vez que ela vem aqui para casa, como já tem os outros 3 mais calminhos, ela também acalma. Então ela aprende rapidinho o padrão de ser, né, o padrão de se relacionar nesse grupo, nesse ambiente, né. Eu fiz o paralelo aqui com o cachorrinho, mas é para dizer que o quanto a gente aprende pelo social, tá? Não se ofendam quem não gosta de cachorro, de bicho, achar que eu estou comparando criança com bicho, mas ainda somos todos uns seres vivos, mesmo com diferenças cognitivas e tudo mais, né? Então é muito importante a gente estar atento a essas necessidades, né? Ó, só para dar um exemplo, a gente tinha falado dos 3 padrões mais inseguros de apego no bloco anterior, e aqui eu detalho um pouco mais. Então, em geral, há uma correlação entre o apego inseguro e crianças rejeitadas e negligenciadas no status sociométrico da hierarquia de grupo, né? Então, crianças inseguras tendem a ter mais expectativas de que vão ser rejeitadas, vão ser frustradas, têm menos afetos positivos, né? Tem mais conflito motivacional interno. Por exemplo, começa a mexer no rosto, começa a mexer no cabelo, na cabeça,
né? Eu estou mexendo bastante na cabeça hoje, que eu estou com um pouquinho de dor de cabeça também, e essa pequena massagem parece que dá uma sensação muito boa, né? Então, o autotoque, ele já é um indício de conflito. Ai, vou, não vou, vou pegar essa bola, não vou. Às vezes está até corporalmente com aquela indecisão, né? Elas exploram mais objetos inanimados, né? Então, mexer na planta, mexer na bolsa é melhor, mais fácil do que mexer com outro aluno, com outro coleguinha, né? Mexer, às vezes, com animal também pode ser mais fácil, porque ele é, em geral, é mais submisso, em geral, a gente sabe lidar melhor exatamente porque a gente tem uma cognição melhor que a deles, né? Além disso, evitam a estimulação associada à ativação do sistema de apego, pois isso geraria um conflito sem solução. Isso é interessante porque isso fala assim: imagina que a criança, ela, a mãe da criança está lá, né, assistindo na creche, só que a mãe da criança vê ela brincando com uma outra criança e agindo violentamente, dando um tapa, alguma coisa, e a criança e a mãe briga com ela, fala alguma coisa, né? O dilema que aqui a gente, né, visualizou escrever essa frase foi de que a criança, quando ela sente medo, ela procura a figura de apego. Se for a mãe, vai procurar a mãe. Se for a professora, vai procurar a professora. Quando a fonte do conflito, do medo, vem do própria pessoa que ela tem apego, ela entra em parafuso, né? É como aquela criança que está lá no shopping, a mãe começa a dar bronca e ela tem vontade de correr da mãe, mas só tem a mãe ali para ela acolhê-la. Então ela vai de olhos fechados assim em direção à mãe e abraça a perna da mãe, quase dizendo assim: "Tô com medo de você, mas eu tenho que me apegar a você. É você que me protege". Então é como se o cérebro tivesse dois sistemas independentes. Um vai acionar o medo e o outro vai acionar quem me dá segurança. Se a mesma pessoa que provoca o medo e a mesma pessoa que provoca a segurança, vai dar um conflito. E a criança vai acabar indo para a boca do leão. Né? Olha que louco isso, né? Isso ajuda a gente a entender como comportamentos abusivos dentro de uma casa são muito difíceis de lidar. Porque, imagina, a esposa, ela gosta do marido, mas o marido bate. Quando ele bate, o sistema de apego dele é mais ativado. E aí ela corre com mais amor, com mais afeto para esse marido, depois da briga em geral. Né? Então, por isso que é muito importante ter várias fontes de apego para conseguir sair dessa fonte básica e primordial desse apego básico que muitas vezes é conflituoso, né? Até crianças que sofrem abuso, muitas vezes sofrem um monte de ameaças do abusador, então sentem medo e ao mesmo tempo buscam apego no próprio abusador. Olha que louco, né? Mas por outro lado, a gente tem que pensar assim, que viver atento, viver de olho se tem algo no ambiente que vai me fazer mal, foi uma solução adaptativa para a condição que a criança foi criada, tá? Então, essa frase aqui vai dizer: somos todos sobreviventes. Ainda bem que nós soubemos adaptar, ainda bem que nós estamos atentos a tudo, né? Não é suave, a pessoa vai sofrer mais de estresse, a pessoa vai ter que talvez precisar mais de terapia, né? Vai precisar de mais, né, ter amigos, ter companheiros de vida que tenham apego inseguro, para mostrar que o mundo não é tão perverso assim como ela pintou na infância, como ela viveu na infância, né? Que só para mostrar o quanto o líder, né? Eu agora já estou puxando um pouco mais para liderança em quadra, nos times, esportes em grupo, né?
Claro que tem a ver com o estilo da liderança, que a gente falou aqui um pouquinho, né? Mas tem a ver com os seguidores também, quais são o estilo das pessoas que estão na equipe, como que elas, que estilo de técnico que elas gostam, que circunstâncias que é um jogo normal, é um treinamento de aprendizagem, é um treinamento para uma competição super importante, né? Aqui, eu já passei isso em práticas, quem fez práticas de atividade física, quem fez comigo, a gente vai ter, olha, esses 5 estilos de decisão de um treinador. Então, façam essa tarefinha, mesmo que sem entregar, sem valer nada, que é escrever de 1 a 4 o quanto vocês atuam dessa maneira, do 19 ao 23, tá? Então, se enxerguem, às vezes, numa mesma situação, né? Quando vocês foram ser estagiários de vôlei, quando vocês estavam organizando alguma gincana na família mesmo, né? Com um grupo grande de família. E aí preencham, e aí vocês voltando aqui, vocês vão ver que esses 5 da pergunta anterior se referem a esses 5 aqui, que variam do estilo mais autocrático ao estilo mais grupal. Então, bem, né, mais autocrático, ele decide tudo, e aqui super democrático, tá? Vejam, não é que eu nasci assim ou vou ser assim. Eu posso ir me tornando um profissional mais democrático, se eu acho que isso é importante para mim e para o grupo, tá bom? Aqui de novo, vocês já fizeram isso, aquele teste que a gente fez para auxiliar a escuta, né? Então aqui é só para lembrar que um bom técnico, um bom líder, né, numa hierarquia, é importante ele estar atento à escuta, tá bom? E de novo, lembrando, é o mesmo conteúdo de outros slides, acho que a gente usou para falar sobre as drogas e atividade física. Então, aqui a gente tem onde que um profissional de atividade física pode estar enfatizando mais suas aulas para estar lidando com grupos diversos, com crianças excluídas, com adolescentes rejeitados, né? Às vezes um grupo bastante frágil né, ex-detentos, ou alguém vai dar aula na FEBEM. A gente tem, viu, profissionais que deram aula na FEBEM, né? O Charles do CEPAF trabalhava lá na FEBEM, na, na, na prisão mesmo feminina do Carandiru, né? Tinha um aluno muito querido, Flávio, que trabalhava na FEBEM feminina também, com atividade física, dava capoeira, né? A gente foi junto uma vez fazer uma pesquisa lá. Então, quando a gente está com grupos mais fragilizados, é muito importante estar trabalhando a autoestima, estar trabalhando com que eles falem, eles se expressem, né? E tenha uma descentralização do poder, né? Que o grupo seja mais coeso, mais social, mais com mais trabalhos de, sabe, às vezes até coisas que nem tem a ver com físico. Vamos fazer um amigo secreto, vamos fazer uma festinha, cada um traz um pratinho de comida, né? Então, coisas que vão unir, né? Que vão trazer a união do grupo. E, claro, jamais inserir excesso de competição ou zerar a competição para que ninguém se sinta incompetente, né? Porque a criança, o jovem já está ali se sentindo rejeitado, né? Então, falando um pouquinho só de coesão, eu tô suando aqui, tô com calor, frio, acho que ainda tem essa sinusite aí que me judia um pouquinho, né? E às vezes pega a garganta também, machuca a garganta, a secreção. Vocês vão me ver aqui que nem atleta na academia com a toalhinha no pescoço, secando o suorzinho. Então, de coesão, eu deixei vários slides mesmo com imagens. Eu acho que eu já falei, vou deixar para vocês lerem, né? Tem 1, 2, tentando até falar esportes que têm mais necessidade
interação de grupo, né? Os grupos coesos tendem a trabalhar melhor, ter melhor desempenho, isso é um fato, né? Barreiras à coesão do grupo, ter muitas discordâncias, choques de personalidade. Vão lendo. E aqui todo a complexidade do ambiente esportivo, né? Do trabalho em equipe, né? Tanto a estrutura da equipe, o ambiente, o processo de equipe, o que está envolvido, né? Aí algumas dicas e uma última reflexão desse bloco, né? Então, são 3, né, blocos curtinhos, talvez, eu vou passar um pouco mais rápido hoje, para deixar para vocês realmente lerem os slides. Aqui, algumas dicas de como ajudar a trabalhar bem a equipe, né? Tanto com metas, quanto com incentivos, monitoramento, tá bom? Daí, eu incluí, e eu faço reflexão aqui, eu incluí um módulo sobre coach. Vocês já ouviram falar, até pelas zoações na internet, né? O que é um coach? É aquele cara que não é nem psicólogo, nem técnico, mas que ele é um motivador. Hoje pegou fama os coaches, tem alguns excelentes. Muitos psicólogos viram coach, aí pelo menos tem a formação do psicólogo. Agora, muitos esportistas famosos também viraram coach, né? Tem alguns que conseguiram aí fazer um monte de proezas, superações e acabaram indo para a área administrativa, às vezes para empresas, para ensinar as pessoas a manterem esse foco. Vocês veem como o esporte tem essa riqueza, né? Ele nos ajuda a nos disciplinar, nos ajuda a nos organizar para ter a sistemática de treino, e às vezes numa empresa você vai ter profissionais excelentes, capacitados, mas sem disciplina, né? Não se organizam, não conseguem cumprir metas, não conseguem priorizar o trabalho no horário do trabalho, às vezes tem muitos, né, distratores, perdem o foco da atenção. Então, pegou moda, né, os coaches. Agora eu queria fazer essa reflexão. Por que que eles são tão diferentes do técnico, o nosso tradicional técnico esportivo, que seria o nosso líder, né? A gente está falando aqui de hierarquia, de lideranças, né? Foram feitas muitas críticas aos coaches, mas será que a gente sabe diferir? Então, o treinador, que é o que a gente costuma ser associado, tem, olhando aqui nesse slide, tem essas características de ser mais diretivo, ele estimula metas e já dá as respostas. O coach, nesse sentido empresarial, muitas vezes, ele ajuda a estimular, motivar, mas ele faz só perguntas, ele não dá resposta, né? E ele estimula a própria pessoa a estabelecer suas metas, né? Então, o coach aqui vai ter vários slides. Quem tiver interesse, lê. Quem não tiver, passa rápido. Eu queria desmistificar, eu vou falando no final, porque, né, mais um slide, outro para vocês lerem. Ele tem um processo contínuo de diagnóstico, avaliação, né? Isso é bem importante para chegar nesse estado desejado, né? Aqui tá em inglês, mas vocês vão, aqui nesse, né, tá em inglês, vocês vão treinando aqui em inglês. Então, esses dois últimos, eles vão um pouco comparar. Aqui tá o coach, aqui tá o treinamento, e aqui tá a terapia, né? Tem aconselhamento, né? Que foi aquele curso que eu fiz na Inglaterra, de counseling, né? E a terapia tradicional que a gente tem aqui, né, no Brasil. Então, vejam como eles abordam, né? Muitas vezes no treinamento, que é o resultado, né? Aqui é um treinamento no caso de uma empresa, mas a gente pode pensar um treinamento num técnico mesmo, com atletas, né? O coach, ele vai agir em razão do que se quer alcançar. Eu não sei o que cada indivíduo quer, é o indivíduo que vai trazer, né? E ele ajuda, junto com a pessoa, não sozinho, a estabelecer as soluções, né?
Olha, diferente da terapia, né? Vai ajudar o cliente, porque o cliente age, sente, pensa, como poderia ser alterado para alcançar maior conforto e amadurecimento emocional. Então, esse é o papel do psicólogo, né? Já o aconselhamento, como eu posso atuar em certas situações, às vezes problemáticas, né? Então, eu acho que isso daqui dá para a gente ter um panorama um pouquinho de onde está o nossa praia, só que como a gente pode se aproveitar de algumas coisas que outros profissionais abordam, a forma como abordar, né? Por que que eu tenho que tanto, né, quem assume o papel de técnico, muitas vezes assume o papel de mandar, né? Tudo é no tempo, faça, fique, né? 300 abdominais, 200 flexões de braço, né? Se a gente agisse no sentido de um coach, a gente começaria perguntando: o que que você quer fazer hoje? Como você está? Que meta você quer programar para o seu dia de hoje? Como a gente pode chegar nisso que você quer fazer hoje? Com quanto de intervalo? Quanto tempo você quer dar, fazer de prática? Que nível? Então você dialoga mais, né? Um terapeuta poderia falar assim: por que você está com barreira para fazer tal exercício? Ah, esse exercício me remete à minha barriga. Uma vez zoaram da minha barriga, eu sofri bullying na infância por causa da minha barriga. Então, eu não quero fazer, por exemplo, uma parada de mão que tem a chance da calça, da blusa baixar e aparecer minha barriga. Então, veja, tô dando um exemplo, às vezes, trivial até, mas pode ser sério para algumas pessoas, e aí já seria o olhar do terapeuta, resgatando, né, memórias do passado, né, mas fortalecendo para ele conseguir superar essas barreiras, né. Mais um aqui comparando a terapia com o coaching. Aqui já não tem o técnico, né, mas tem os dois aqui que a gente tem falado bastante para vocês olharem. Então, deem uma olhadinha, é curto. Uma reflexão desse exercício de coach, seria um auto-coach, seria assim: aqui tá pequenininho, mas tem os numerozinhos, ó, de 1 a 7. Então, hoje, eu, Cristina, vou preencher. Como é que eu tô de saúde? Ah, eu tô 4. Como é que tá meu trabalho, carreira? Tá 3. Como é que tô de dinheiro? Ah, tá 5. Vai, não tá nem ruim, mais para bom que ruim. Como é que tá meu desenvolvimento pessoal? Ah, tá bom, tá 7. Tô chutando, tá, gente? Como é que tá meu romance? Tá 5. Meu ambiente físico, tá 7. Meu lazer e diversão, tá 5. Família, amigos, tá 5. Aí eu venho para cá, mas talvez o meu família e amigo que tá 5, o que eu tenho já tá bom, a família não vai mudar, eu vou deixar 5 ainda. Minha saúde que tá 4, eu quero chegar no 7, né? Então eu vou reescrever o que que eu desejo. E aí eu vou olhar e falar: puxa vida, né? Eu tô querendo melhorar a saúde e tô querendo melhorar meu trabalho, mas eu só fico me divertindo, por exemplo. Então, por que que eu não invisto mais em coisas relacionadas à minha saúde, ao meu trabalho, né? Então, isso vai dar um pouquinho de diagnóstico, e aí vocês vão brincar de fazer um auto-coach. Como chegar lá? A estrutura, o diagnóstico vocês vão ter por aqui. Qual vai ser a base, né? Como que eu faço para melhorar e chegar lá? Ah, eu vou começar a correr todos os dias de manhã, levar meus cachorros para caminhar, eu vou ser mais rígida com os horários de trabalho, para não deixar outras coisas invadirem o meu tempo, né, de trabalho. Então é por aí, esse é o exercício, tá bom? Aí a gente termina esse módulo 1 com essas questões. Será que as hierarquias são mesmo importantes, né? Quando a hierarquia significa superioridade, podem acontecer abusos de poder, né?
Algumas formas de violência são fruto da diferenciação acentuada entre as pessoas. Com que idade as crianças sabem reconhecer abusos de poder dentro do esporte, das atividades físicas? Tudo bem, pessoal? Não vou responder para vocês, acho que a gente pode estar respondendo isso até num bate-papo do Meet compartilhado, mas são perguntas bem importantes, né, para a gente estar refletindo. Então vamos lá, falando agora de criança. Olha, esse realmente eu vou passar rápido, espero. Xarope de guaco, tá, gente? Para aliviar, soltar né, as secreções do pulmão, né? Então vejam, por quê? Porque muita gente vai fazer ou já fez educação física na infância. Primeira infância, segunda infância, com Alessandro e outros, né? Então eu queria que retomar para quem não fez, ou quem já fez, ou dar umas dicas para quem não fez e não vai fazer, acho que agora tem que fazer obrigatoriamente algum, né? E ao mesmo tempo tá dando foco psicológico, né? Então vejam, vão ter vários slides, a maioria do Weinberg Gold, que é o nosso livro-texto. Esse daqui, resumidão, falaria: a criança quer praticar esporte fora da escola ou na escola para se divertir, tá? Não é na pegada de trabalho, não é na pegada de ganhar dinheiro, ganhar troféu, ter um status, é diversão. E muitas vezes a gente esquece disso, né? O técnico ou o pai, né? Porque as crianças participam. Aqui é uma declaração dos direitos humanos geral, né? Que me remete, a criança não pode ser abandonada, espancada ou explorada, não deve trabalhar quando isso atrapalha sua educação, saúde ou seu desenvolvimento físico, mental ou moral. Vejam, gente, aqui vai a crítica à iniciação esportiva precoce. Então, quando a gente vê, né, futebol de fraldinha, futebol chupetinha, né, crianças na China que fazem ginástica olímpica, ginástica artística já com 5, 6 anos, chorando às vezes de dor, né? Então aí a gente começa a questionar, peraí, isso é diversão? Isso é um estímulo para o desenvolvimento físico dela? Ou isso é um trabalho, né? Ela é obrigada, ela não sente prazer, ela está só em busca de um resultado, que às vezes até vai ser financeiro, né? E está sujeita a uma série de lesões, uma série de perda de tempo no resto do dia para ir para a escola, para se divertir, para brincar com os amiguinhos, né? Então, vocês já estão vendo a linha que vai a psicologia. Psicologia, sim, vai firmemente dizer de que as crianças têm que ser crianças. Esporte de alto rendimento não é o momento para crianças com menos de 11 anos, né, que ainda não estão entrando na adolescência, na puberdade, tá bom? Leiam. Então, aqui, a partir de 12 anos, 7 a 12 anos, é que de fato começam a entrar os esportes do jeito que eles são. Ah, antes não pode fazer nada? Claro que pode, deve, diariamente, de preferência, né? 1, 2 horas por dia, mas diversos esportes, não apenas um, né? Não apenas só basquete, só futebol, né? Então, todo esse repertório motor bem trabalhado não só vai ajudar fisicamente para depois refinar para um esporte específico, né, treinando unicamente aquele esporte a partir de 12 anos, quanto mentalmente vai ser mais saudável, né? Ela diversifica, uma hora tá jogando basquete, outra hora futebol,
né? Então, a gente costuma dizer que as crianças, ela têm uma limitação sensorial muito adaptativa, né? Ela consegue entender o mundo muito simplificado. Isso é muito bom, porque isso encoraja com que ela explore o ambiente. Ela não está conseguindo enxergar aqui num quarto se tem um armário que pode cair em cima dela se ela puxar, se tem um lustre de vidro que se ela jogar uma bolinha pode cair estilhaços de vidro. Então ela está enxergando aqui e agora, ela é muito mais focada sensorialmente. Isso é bom, porque isso gera menos medo. E ela consegue explorar muitos ambientes, aprender sobre muita coisa, né? Por outro lado, ela não consegue entender quando ela perde um campeonato antes de 11, 12 anos, né? Se nem adulto consegue entender, xinga o juiz, xinga a mãe do jogador e todo mundo, imagina uma criancinha, né? Se ela consegue entender que ela perdeu porque o oponente era bom, porque tinha um nível melhor, porque tinha um desenvolvimento até físico diferenciado, mesmo sendo da mesma categoria, fazia aniversário lá no final do ano, e aí acabava tendo um disparate de desenvolvimento físico, e isso realmente importava na hora de fazer as práticas, né? Então, entendem, quando a criança perde uma competição, se ela se expõe ao processo competitivo muito precocemente, o que que ela vai falar antes dos 11, 12 anos? Eu sou ruim, eu não presto para isso. Essa não é a minha praia. Vou sair disso daqui. Então a autoestima dela é lesada, né? Enquanto quando a criança já tem um pouco mais de desenvolvimento, ela consegue perceber, não, hoje não foi um dia bom. Amanhã, com mais esforço, com mais treino, pode ser que eu vou conseguir ganhar essa competição, né? Então, todo o aparato cognitivo da criança ainda não está preparado para estar lidando com o fracasso, com a perda de uma competição, né? E aí, muitas vezes, a gente pensa assim, ah, é melhor fazer no clube lá de futebol, se inscrever no clube de futebol, ou deixar brincando livre, jogando futebol na várzea, na praia, na rua, no condomínio, né? E a depender, a crítica muito grande que alguns autores falam é que nem sempre a educação é saudável se ela tiver metas muito rígidas e muito externas, que não tem a ver com prazer, que não tem a ver com brincar, que não tem a ver com a diversão, né? Mas tem a ver com fazer aquele gesto esportivo o quanto antes, o mais preciso possível. Tá? Então, vocês têm que estar atentos. Aqui mostrando, né, os tipos de riscos físicos, psicológicos de uma exposição precoce a uma modalidade esportiva, tá, para uma criança. Mostrando os níveis de ansiedade com crianças, jovens lutadores. O que está associado com burnout em crianças e jovens, né? Que é o esgotamento físico, mental e relacionado ao burnout profissional, no caso é o esportivo, né? De novo falando ansiedade, e aí falando dos pais, da criança, leiam de toda essa interação, né? Pais, crianças. E aí vem várias falas, de novo da pesquisa com nadadores de alto rendimento, que tipos de conflitos que se tem na infância, momentos negativos no esporte, né? Desde os pais divergirem em relação ao que ela faz ou não faz no esporte, desde ter, né, sensação de incapacidade, né, não estar bem, né, para a prova, fazer erros, né? Tipos de conflitos que um esportista pode ter na idade já adulta. Então, falta de tempo, a questão financeira,
Quais são os outros conflitos que o técnico percebe? Então, vejam, conflitos familiares, falta de objetivo, ansiedade extrema, né? Leiam, não vou ficar lendo para não ficar cansativo. E, por outro lado, os momentos positivos no esporte, que é claro que tem. Quantos, né? Então, isso também não é para fazer um mimimi, dizer, professora, a gente não pode mais sofrer no esporte. Vejam, tem idade para tudo, né? Uma criança com menos de 11 anos vai ter pouca compreensão de que o que ela, né, a perda no jogo teve a ver com outros fatores além dela, né? Isso pode ser conversado, isso pode ser dialogado, mas há limites cognitivos mesmo, né? Mas não há dúvidas de que o esporte ensina muita superação, ensina aprendizados, habilidades, né? Habilidades sociais, habilidades de resiliência, que são incríveis. Aqui mais falas, né, do treinador, da mulher atleta, todos falando em relação aos pais e à mãe, né? Então vale a pena estar lendo, né? A gente já comentou um pouquinho na outra aula, às vezes tem um disparate entre o que o atleta quer e como que o pai age, como que o técnico percebe esse pai, né? E aí vem uma série de recomendações de como lidar com os pais no esporte, olha só. A gente vai fazer uma legenda, manualzinho, distribuir para os pais, dicas mesmo. Se o seu time está perdendo, não fique gritando com o goleiro, xingando coleguinhas, né? Aplauda todos os boas jogadas, seja do time do seu filho, seja do time oponente, né? Então tem uma série de coisas que vocês que vão para a área infantil vão se deparar tendo que dar aula para os pais também, hein? Fiquem atentos. Mais dicas, né? Como organizar os pais, como organizar com as crianças, né? Como evitar um trabalho esportivo muito inadequado para crianças. E aí, pensando que a brincadeira, que vai ser o tema da outra aula, ela nutre o esporte, né? O esporte não é brincadeira, mas dela pode se nutrir, né? Que é a pegada da diversão, né? No esporte a gente interage em grupo, a gente ri, a gente chora, a gente cria amigo, namorado, pegante, tudo, né? Então, na verdade, hoje há uma pressão muito forte comercial, sim, por que não dizer política ideológica em muitos países, né? Mas o esporte precisa se manter limpos, puros e honestos. Então, é muito importante que a gente resgate o que ele tem de melhor. Se a gente não fizer esforço nenhum, o esporte é capaz de fazer estrago, não só estar ruim, como piorar, né? Aqui tem alguns valores que eu acho importante estarem sendo enfatizados no esporte. E aí, como mudar? Né? Então, o esporte, às vezes, não é simplesmente falar, não, a regra do futebol é assim. Não, para ser inclusivo, para jogar com criança, tem que mudar a regra, tem que mudar o material, tem que mudar o objetivo, tem que adaptar esse esporte também. Né? Leiam, 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 leiam de novo. Então, na verdade, a gente tem esse paradoxo, né? Poucos esportistas vão conseguir essa pirâmide que a gente fala, poucos vão conseguir chegar a ser um Neymar, um tenista famoso, né? Então, a grande maioria vai ficar, cair lá embaixo, né? Como que a gente lida com isso, né? Como que a gente dá uma saída honrosa, né, para estar fornecendo oportunidades à criança e que sejam realmente construtivas. Tá? Então, a prática deve, de fato, ser inclusiva. Inclusiva quer dizer, vai ter a peneira?
Tá, vai ter que ter a peneira, mas quem saiu, né, quem não foi, ficou ali na peneira, quem não é o ourinho que vale mais, quem caiu para baixo nas frechinhas, vai ter que ter também uma equipe, né, uma equipe super importante para estar continuando os treinamentos. Pode ser que no estirão da adolescência, aquela criancinha mignon, fraquinha, ela dá uma super estirada, né? E aí ela pode ser um potencial jogador de basquete. Então, quem às vezes sai da peneira nunca pode ser abandonado, entendem? Não só fisicamente, como afetivamente. Ai, filho, você não passou no teste, eu não gosto mais de você. Gente, isso é um crime, né? Associar performance com gostar, né? Então, jamais permitam essas falas e ensinem, né, os pais, as crianças que, independente de qualquer coisa, elas vão ter afeto, vão ter cuidado, vão ter um treino de qualidade, né? Então, a prática com crianças é muito importante, sim, que tem esporte, mas o esporte adaptado à criança e não vice-versa, porque a criança tem necessidades, tem uma natureza própria, né? Então, o esporte é uma atividade ímpar, né, importantíssima, mas é preciso refletir, nós, enquanto educadores, a nossa didática, né? O esporte permite persistir, confiar, superar dores e momentos de insegurança, viver emoções, saber apaziguar, né? Tantas outras habilidades, né? Que muito possivelmente quem vivenciou no esporte vai para uma vida real fora da quadra, né, um relacionamento amoroso, um relacionamento com familiares, e vai trazer essa habilidade, né, de como lidar com uma emoção difícil, como se comunicar, né. Quando que as crianças gostaram dos esportes? Né? Essa é a pergunta-chave. Né? Foi quando eu comecei a ficar maluca, porque ia ter uma competição interescolar, e eu queria chegar em X meta a todo custo, e aí não tinha mais o momento conversa, o momento lazer no final da aula, né? Então, aqui nesses dois slides, tá retomando qual o papel da amizade, né? Positivo e aqui no finalzinho negativo da amizade. Então, tudo ainda linkando com hierarquia, com grupos, com coesão de grupo, tá bom? Agora vem um monte de escritinhos, pensem como um livrinho mesmo, de caras clássicos que falam da criança e do esporte. Não vou ler, né? Bido, Barbante, Eliane Barbante, né? Lá do CPUSP, Edson Jesus Manuel, né? Que de novo falando disso, do quanto a gente tem que adaptar o esporte para a criança e não vice-versa, né? Passer, que é um clássico também, americano, né? Que fala aqui da questão cognitiva da criança. Samuski, né? Um alemão brasileiro, né? Casou com uma brasileira e ficou por aqui. Aí algumas dicas de como proporcionar um treinamento com mais cuidado com essa criança, né? De novo, Eliane Barbante, Ryan. E aí a reflexão, discuta a iniciação precoce no esporte infantil com base na sua experiência, naquilo que você viu ou ouviu de colegas e com base nos conhecimentos sobre a criança e a competição. É possível mudar o que tem sido feito? O que você deseja para um filho ou um sobrinho seu no esporte? Eu quero cutucar mesmo. Às vezes a gente fala, mas é isso mesmo, professora. Aí vocês têm um filho e falam, meu Deus, que escola que eu coloco, porque eu não quero que ele fique enlouquecido atrás de metas e metas, né?
bibliografias e o último bloco curtíssimo é sobre vergonha e humilhação. Então, estamos lá com a criancinha, começando a, né, vir para a vida, criando apego, formando vínculos, se comunicando verbalmente, não verbalmente, né, formando grupos, e aí o grupo humilhando, fazendo ela passar vergonha. Aí vem o lado perverso do grupo. Vejam aí algumas imagens, né, só para retomar as memórias. Então, a vergonha, nesse pacote aqui de emoções, essas são as seis básicas, né, universais, essas já mistura, né? Então, a vergonha às vezes mistura uma raiva junto com uma tristeza, né, com uma surpresa, né? Ciúme, culpa e orgulho também são emoções secundárias, que tem várias misturebas das primárias, né? Então, a gente fez uma pesquisa e percebeu que só 23% das pessoas nunca tinham vivenciado nenhuma situação de vergonha e humilhação relacionada à atividade física. E aí, quando perguntados o que é que aconteceu, olha só, ser o último a ser escolhido para uma equipe, ser pouco habilidoso ou não coordenado, não passavam bola para mim, levei uma bolada, fui observado jogando, competindo, tinha um aspecto físico ou muito gordo ou muito magro, ou pouco atraente, né? Recebendo crítica de colegas. Olha esse daqui, recebendo críticas de professor. Então, a gente também, muitas vezes, é um agente de causar uma vergonha, uma humilhação numa criança. Tem que estar atento, né? Aqui de novo, colocando só os quatro mais citados. E aí, o que aconteceu a partir desse evento? Ah, eu me afastei dos esportes, eu me afastei da educação física na escola, eu tive menos envolvimento, eu evito algumas atividades, ou eu tive o mesmo envolvimento. Aqui daria 40 e poucos por cento, sei lá, 45, 42, né? Se a gente juntar todos os outros, todos esses daqui vai dar quase 60%, né? Ou seja, a vergonha e a humilhação geram sim efeitos na adesão, na aderência à prática, né? Como evitar? O que as pessoas responderam, os próprios alunos, né? É difícil evitar, melhorar a habilidade. Então, as pessoas reconhecem que precisam ser mais, né, treinar mais para ficar mais eficientes naquele esporte, na quadra, o que for, né? Leiam, tem o nosso papel aqui, conversar com o professor, né? E aí tem um resuminho desse trabalho com essas imagens de um congresso falando sobre vergonha. Última reflexão, relembre situações que você viveu no esporte, na atividade física, que geraram vergonha, como você lidou, essa experiência impactou na sua aderência ao esporte ou na sua motivação, como evitar tais situações enquanto profissional, como ajudar os alunos que mais precisam de nosso apoio. Esqueci as referências, mas tinha alguma aqui pelo meio, né, que vocês viram. É uma coisa chata que eu não consigo nem paciência para escrever referências, mas eu vou ficar um pouquinho mais sistemática para não deixar esse vácuo também. Aqui, né? Aqui já tem algumas e aqui também. Perguntem, pessoal. De novo, eu agradeço a atenção de todos, né? Vou até parar a apresentação e aqui parar a gravação. A gente se fala amanhã, às 16 horas, e aí vocês trazem dúvidas e outras demandas aí que vocês querem para a disciplina, tá bom? Obrigada a todos, fiquem bem, beijão, beijão. Muito bom.